Isso, estão ligando as câmeras que é melhor. Pessoal, boa noite. Então, sejam bem-vindos. Nossa aula, primeira semana de junho, né? Nós vamos tratar de alguns assuntos referentes à nossa organização das disciplinas para agora, para o próximo mês. Então, como eu falei, eu marquei para mais tarde, porque eu não vejo assim, eu acho que vai ser uma aula bem rápida, né? A gente não vai gastar todo o tempo ali. Acredito eu que em mais ou menos uma hora a gente consegue resolver tudo que a gente precisa resolver, né? De situações ali. E daí na sequência nós já vamos tratando as outras coisas, tá? Então é o seguinte, primeiro ponto que eu quero esclarecer com vocês é que as meninas estão me perguntando lá é assim, em relação à questão da nota, gente, o PIPA ele está dividido em duas partes. Então as duas partes, as duas notas vão entrar agora, né? Então, a primeira nota, se eu der 10 para vocês, vai aparecer lá 40 pontos. Então, que era a primeira parte da nota, aquele momento que vocês precisavam levantar os porquês, levantar um problema, fazer aquela investigação. Então, quem está aparecendo lá com 40 significa que é 10, é a nota integral dessa primeira parte, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem. Daí, o segundo momento é o momento que vale 6, que é o que nós vamos falar agora sobre ele. Então, eu já comecei a corrigir a primeira parte de alguns de vocês, assim como eu já corrigi todos os reviews que me mandaram da disciplina de Libras. Eu gostei bastante da qualidade do review dessa disciplina de Libras, porque melhorou muito em relação ao que vocês tinham produzido nas outras disciplinas, né? Então, assim, ele estava ficando bem feito de qualquer jeito, né? Vamos para ser bem sincero com vocês. E a partir desse de Libras agora, ele já agarrou outro rumo, já ficou mais bem feito, já está mais embasado, já tem lá se colocar os lugares onde vocês tiraram, né? Isso é importante também, tá bom? Ainda precisamos, né, que é o que a gente precisa desenvolver, a técnica de escrever, né, fazer o resumo sem citar as partes do texto, apenas colocando da onde foi retirado e tudo mais, mas fazendo com o texto de vocês mesmos, tá bom? Então, vejam só, essa primeira parte do PIPA, né, do projeto, então, até eu estava hoje pensando bastante sobre isso, e vocês vão perceber, assim, que ele vai ficar bem mesmo com cara de projeto, porque o que vocês estão fazendo é um projeto. Eu achei interessante isso, né, a proposta colocada ali. Então, vejam só, a primeira parte, vocês faziam, né, ou fazem, essa parte do texto aí, inclusive, gente, quem não postou, né, o Pipa, deve postar. Nós temos na turma a Dicleia, que não postou, inclusive eu dei nota lá para ela, porque o nome está no nome dos outros, Cleia, mas ele não estava postado na tua plataforma, então tem que ver lá, porque para mim não aparece, sabe? Mas eu vou olhar novamente depois, ver certinho, para ver o que aconteceu. Tem também a Josiele Marçal, que não postou, mas ela mora lá no Três Barras, então tem que ver o caso dela, que não apareceu ali para mim, da mesma forma. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu para a Cleia, só que a diferença é que o da Cleia, como é em grupo, tá postado no dos outros com o nome dela, né? Então eu consegui localizar daí, tá? Você quer falar, Cleia? Sim, porque, prof, o meu foi o primeiro que nós postamos. Foi eu que postei. Aham, que nós Pois é. postamos, e daí postamos os três, né? E o meu foi o primeiro que foi postado. E depois que eu postei, eu fui checar se tinha sido enviado e realmente ele tinha sido enviado. Pois é. Mas eu vou ter que olhar lá, porque não tá lá Agora mesmo. já postei de volta. Postou, que bom. Não, você postou de volta, porque para mim não é o problema, sabe? Até
né, estando lá, é só porque é uma prova, né, que você fez o trabalho, não tem como dar nota se não tem trabalho postado. Então, como eu fui fazendo e dando as notas ali, arrumando, eu já peguei o dela junto e já dei a nota, mas daí fiquei esperando o trabalho, né? Pessoal, daí é assim, essa primeira parte do PIPA que vocês postaram, então, né, já estava, como eu falei, dentro dessa dinâmica aí de colocar os porquês, né, dos 5 porquês e tudo mais. Como você trata educação maker, quer dizer, aprender fazendo, colocando a mão na massa, como eu falei, que né, que a gente consegue entender mesmo porque que é um projeto, né? Vocês precisavam identificar um problema, né? A ideia é essa, dentro da questão da educação especial, então isso está bem colocado lá na plataforma. E agora, a partir desse problema identificado, vocês vão primeiro levantar os porquês ali do problema, né? Possíveis soluções. E agora, nesse segundo momento, na verdade, assim, pelo que eu percebi, não é só um segundo momento, mas teriam mais 2 momentos, né? Um momento que seria o dia da educação maker, que aconteceria no Polo, que não está marcado, mas que é bem provável que ele vai acontecer, que ele vai ter que acontecer, né? Esse dia da educação maker. Então a gente fica no aguardo para ver qual vai ser o encaminhamento da faculdade. Mas a segunda postagem ali, ela se refere a vocês postarem um texto, né? Agora, já um texto com embasamento, tudo certinho, que eu vou tentar ajudar vocês aí a entender o que vocês precisam fazer, então, nessa segunda parte, que é para postar nos próximos dias. Detalhe, gente, bem importante, né? Eu percebi, e inclusive vários casos, né, ali, de acadêmicos que já postaram um texto mesmo, né? Que já está pronto, na verdade. Tem casos assim de textos que tá até com fundamentação teórica e tudo mais. Eu estava dando uma olhada, sabe? Beleza, não tem problema, né? Agora eu vou dar uma olhada, vou devolver para a gente continuar conversando sobre o tema que está ali. Os demais nós vamos ter que conversar porque daí nesse momento precisa ser dentro das normas, das regras, tudo certinho, né? A questão da formatação do texto, tudo aquilo que vocês, né, já viram nas outras disciplinas, mas que inclusive na disciplina de iniciação científica, mas que eu vou ajudar vocês também daí naquilo que for preciso, tá bom? Então, assim, o primeiro eu vou abrir aqui a plataforma para compartilhar com vocês para a gente ir conversando. E daí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando. Quem não estiver na aula, eu vou disponibilizar depois lá a gravação, mas eu me recuso a responder qualquer pergunta sem antes os acadêmicos, alunos, estudantes da Senspeg vejam os vídeos, né? Porque senão fica pesado daí para a gente responder. Nós estamos com um grupo de acadêmicos folgadinhos que não participam das aulas e depois quer fazer suas atividades na pergunta no privado, né? Daí há professor que aguente daí, tá? Então, deixa eu só achar aqui e compartilhar com vocês. Isso, pessoal, então, assim, ó, a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é a tela em que nós temos as disciplinas, só para mostrar para vocês mesmo, para efeitos de informação. Então, nós temos as disciplinas aqui, são minhas, né, do professor, mas aí nós temos, ó, Libras, que é a que nós estávamos fazendo, Políticas Educacionais, que nós já fizemos, projetos pedagógicos, que nós já fizemos, tá? E daí está aberto que nós precisamos dar conta e terminar essas duas, ó. Projeto inovador profissional de aprendizagem e
a prática de ensino de educação inclusiva, que na verdade não é mais educação inclusiva, né? O tema aqui é outro, mas eles não alteraram aqui no nome da disciplina, tá? Então, primeiro nós vamos no PIPA, como eu falei para vocês, tá? Então, como foi colocado lá na informação sobre a aula. Nós temos aqui o vídeo, né? Como fazer, todo o processo que vocês já viram. Essa é a primeira postagem, então só para mostrar para vocês em relação à primeira postagem. Quem postou ali, né, acessou aqui, postou e tal. Então, a primeira tarefa, o que era a primeira tarefa? Então, nós temos aqui a diversidade na aprendizagem. Se eu deixo maior, aqui. Então, acompanhem lá. Primeira tarefa de avaliação desse PIPA pode ser desenvolvida em grupo de até 4 pessoas. Cada integrante obrigatoriamente deverá postar em seu ambiente virtual o trabalho. Então, coloca o nome dos 4 no trabalho e posta, cada um posta na sua plataforma. Alerta! A tarefa deve seguir as normas de produção de trabalho acadêmico que estão no Manual de Trabalho Acadêmico no seu AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem. O que é a ação? Com base nas atividades desenvolvidas até aqui, apresente o problema identificado através dos 5 porquês e todas as possíveis soluções propostas dentro da temática que este projeto deve ter. Diversidade da aprendizagem. Tá? Para garantir que suas causas são corretas, realize essas perguntas. Daí está colocado ali as perguntas, né? Letra A. Que provas tenho que essa causa existe? Ela é concreta, mensurável? Que argumentos tenho de que esta causa levará ao problema identificado? Ou estou apenas fazendo suposições? Letra C. Que hipóteses tenho de que esta é a principal causa que verdadeiramente leva ao problema? Mesmo que seja um fator importante, a causa principal poderia ser outra. Letra D. Que outro fator deve ser considerado junto a esse diagnóstico de problema, como causa, consequência, para que ele ocorra, serve para esclarecer se o problema não vem de uma combinação de fatores. Então, o processo, apesar de propor 5 porquês, nada impede, porém, que mais ou menos, né, do que 5 perguntas sejam feitas. O número 5 vem da observação de que esse valor numérico costuma ser suficiente para se chegar à sua raiz, sua causa raiz. A lógica do raciocínio, né? Então, tem lá todos os 5 porquês, né? Primeiro, temos um sintoma. Segundo, temos uma desculpa. Terceiro, temos um culpado. Quarto, temos uma causa. Quinto, temos a causa raiz. Então, o material a entregar. O que vocês precisavam ter entregue? Construir um relato com todas as soluções para a inclusão nos espaços escolares que o grupo construiu. Siga as normas do Manual de Trabalho Acadêmico, né? Então, tá colocado ali, a tarefa era essa, tá? Então, ó, construir um relato com todas as soluções, um relato, tá? Então, aqui que vai dar uma mudadinha aí no sentido do que nós estamos propondo, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Então, fizeram lá a primeira postagem, a primeira tarefa. Nessa primeira postagem, vocês definiram um tema, escolheram né, o que vocês tratariam e tudo mais. Então, na segunda postagem colocada aqui, que é a que vocês vão fazer, né, nesse momento, então, lembrando, ó, gente, segunda postagem, nós temos aqui até o dia 27 de junho, aqui, né? 27 de junho, para entregar essa atividade, tá? Então, nós temos 24 dias para fazer essa segunda parte da atividade ainda, tá bom? Então, beleza, o que nós vamos fazer? Segunda tarefa. Lembrando, né, como eu falei, gente, por que a nota lá está 40, está 30, está 20, porque ela é 40%. Então, o máximo vai ser 40, tá? O máximo da nota do primeiro. Daí, com esse 60 dessa segunda parte, que completa aí os 100 pontos, tá bom?
Então, ó, a partir do exercício da primeira tarefa do PIPA, você deve ter percebido que você e seu grupo foram desafiados a desvendar uma problemática e, a partir dela, encontrar a solução mais eficaz para o meio em que estão inseridos. Essa tarefa também priorizamos que seja desenvolvida em grupo de até 4 pessoas, né? Então, agora, nesse momento que vocês já fizeram lá sozinhos, em duplas, em trios ou em grupos de 4 pessoas, agora vocês mantêm o que vocês fizeram na primeira, vocês vão desenvolver a segunda, tá? Cada integrante, né, deverá fazer e postar, tá? O mesmo trabalho postado nos 4 ambientes, tá bom? Pessoal, aqui, alerta. A tarefa deve seguir as normas de produção do trabalho acadêmico que estão no Manual de Trabalho Acadêmico no seu AVA, tá? Então, lembrem disso aqui, importante agora, por quê? Porque nós estamos falando do texto, né, que é o texto do projeto. Então, agora tem que ser dentro disso aqui. Fonte 12, tamanho 12, né, Times New Roman ou New Roman ou Arial, espaçamento 1,5, tá? Entre linhas, né, 1,5, a margem superior 3, a inferior 2, a direita 2, a esquerda 3. Então, assim, são coisas que nós precisamos lembrar de citar, a fazer as referências certinho no final do trabalho, do texto, colocar as citações no texto, né? Diretas, indiretas. Então, tudo aquilo agora, nesse momento, é importante, tá bom? Então, a ação. Participar ativamente do Dia da Educação Maker no seu polo, apresentando para a comunidade acadêmica, através da oficina, a sua problemática e como fizeram para resolver a situação. Então, gente, nós vamos chegar ainda aqui, tá? Nesse momento, essa parte do Dia da Educação Maker, né, que vai acontecer, ainda não está marcado, mas acredito eu que retornando às aulas ele vai acontecer, tá? Processo. Então, primeiro, durante a oficina, compartilhar com a comunidade acadêmica os resultados do seu projeto, Educação Maker. Citar, assim, exemplo. Eu fiz o meu relatório da primeira parte sobre um problema de acessibilidade que tinha lá na escola Cecília Meirelles. Então, nós fizemos lá o relato, colocamos os 5 porquês, as possíveis, né, causas, desculpas, culpados, causa e causa raiz e tal. Agora, nós vamos resolver esse problema, tá? Então, a letra B. Cada componente do grupo deverá participar do evento, né? Então, os alunos totalmente online, tal. Material a entregar. O que nós vamos entregar? O texto produzido pelo grupo relatando todo o processo vivido para chegar à solução e os resultados encontrados durante a educação Maker, tá? Então, quando vocês relataram o problema lá da escola Cecília Meirelles, por exemplo, já surgiram possíveis soluções para esse problema. Então, o que nós vamos fazer agora? Colocar as possíveis soluções, tá? Então, até eu achei bem interessante, porque tem... eu vou citar exemplos para vocês e vocês vão ter que adequar aos trabalhos de vocês, né? Mas se nós vamos fazer um trabalho acadêmico, nós precisamos pesquisar e nós vamos colocar lá. Se eu estou falando de acessibilidade, eu tenho que pesquisar que existem normas de acessibilidade. Então, tem a questão das rampas, tem a questão dos banheiros, das distâncias, do tamanho das portas, dos corrimões, dessas coisas que são comuns, mas que existem normas. Então, como que eu vou fazer um texto? Eu estou produzindo o texto e eu lembro que eu posso citar normas nesse texto que são normas de acessibilidade, tá? Ou eu vou citar um outro exemplo assim, eu não corrigi os trabalhos ainda, então eu não sei o que tanto tem lá para eu poder citar para vocês com bastante propriedade, mas citar um exemplo. Eu fiz um trabalho, citei que lá na escola X, o problema foi intérprete de Libras, né? Não tenho aluno, e o aluno está, dizem que o aluno está incluído, mas o aluno está sem intérprete. Nós sabemos que é um direito do aluno ter o intérprete.
Daí cai naqueles 5 porquês, né? Mas por que que ele está sem intérprete? Ah, porque não teve PSS, porque teve PSS, mas não teve gente para se inscrever. A lista do PSS já chegou no final, não foi chamado ninguém. Não tem professor ou professora, intérprete que seja concursado, né? Então, nós temos, olha, aí já surgiu um monte de porquês e um monte de possíveis soluções. Então, como que nós vamos resolver esse problema? Tá, na hora de escrever agora o meu trabalho, que eu vou, né, fazer o trabalho, o texto mesmo de finalização do PIPA, eu posso citar aquelas leis que nós estudamos agora falando da questão da inclusão, desde a Declaração de Salamanca até a questão, né, de Salamanca que fala da inclusão dos alunos deficientes de forma geral, né, e uma inclusão que seja real, não uma pseudo-inclusão. Posso citar desde da Declaração de Salamanca, fazendo citações e tudo mais da declaração, quando citar as leis, citar a questão da lei do intérprete que foi colocada, a regulamentação da profissão do intérprete, né? Todas essas coisas que foram acontecendo aí no decorrer dos dias, né? No decorrer dos anos, melhor dizendo, quando se trata da educação inclusiva dos surdos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, do que é o trabalho da educação maker, para vocês entenderem. Então, tá, eu tenho colocado tudo isso. Então, agora o que eu vou precisar? Ó? Eu vou montar um texto. O que o meu texto tem que ter? Introdução, né? Então, eu vou fazer lá uma introdução de uma página, mais ou menos, né? Eu vou pensar que tem que ter mais ou menos uma página de introdução. Eu vou ter também nesse texto o desenvolvimento com fundamentação teórica. Então, aqui que eu queria chegar, tá, gente? Fonte dos dados que ajudaram na escolha da solução. Então, lembra que eu falei para vocês, né? Agora, acabei de falar para vocês em relação à questão ali do exemplo da Libras, tá? Então, voltamos, olha que interessante, tá? Eu vou voltar, gente, vou fazer assim, ó, vou voltar aqui, só para mostrar para vocês, para nós ilustrar de novo, porque agora não dá para mudar o tema, vocês entenderam? O trabalho que vocês fizeram no primeiro, o problema que vocês encontraram no primeiro momento, na primeira postagem, agora vocês vão resolver esse problema na segunda postagem, tá? Resolver, no caso, né, apontando ali as possíveis soluções e colocar isso num texto técnico. É isso que é o trabalho, por isso que é um projeto, tá? Então, ó, lá na primeira postagem, no primeiro porquê nós temos um sintoma. Por exemplo, o aluno surdo que não aprende porque não tem um intérprete. Vamos citar um exemplo assim, ver se fecha lá. Temos uma desculpa. Desculpa é que o aluno não tem um intérprete, né? Temos o culpado. Culpado é que não teve profissional, não teve PSS ou não foi chamado um PSS, né? Um culpado. Sei lá, uma pessoa culpada. No quarto porquê, temos uma causa. A causa é que não teve o PSS, tá? E a causa raiz, não tem profissional formado suficiente, não teve concurso, porque você nem precisava ter PSS, tá? Então, vocês entenderam? Ó, aqui tem como a gente levantar os 5 porquês tranquilamente nessa causa que eu citei. Gente, é o mesmo problema que eu posso citar com um aluno que é autista, o mesmo problema que eu posso citar e levantar os porquês com aluno que não tem acessibilidade no colégio, na escola, o mesmo problema que eu posso levantar os porquês do aluno cego, por exemplo, tá? São todos os porquês aí que vocês podem estar levantando, tá bom? Beleza, levantei isso. Daí, quando eu vou na segunda postagem, que eu falei para vocês, quando eu for fazer o meu texto, eu vou embasar esse texto. Olha o que diz ali. É uma introdução, então vamos pensar que eu vou escrever uma página falando, né, do tema do trabalho e tudo mais. O desenvolvimento com fundamentação teórica, por isso que eu citei ali para vocês, né? Porque eu estava dando o exemplo do aluno surdo. Se eu estou falando do aluno surdo, quando eu vou buscar a fundamentação teórica, eu posso citar as leis que amparam, a Declaração de Salamanca,
né, o direito do aluno incluído, a questão dele ter o direito, por exemplo, de ter um intérprete, tá? E assim por diante, tá bom? Quem fez uma situação de acessibilidade, né, pode citar também todas as leis e tudo aquilo que fala em relação à acessibilidade. Professor, aonde que eu vou encontrar fonte para isso? Gente, Cielo, revista Cielo, lembrem, tá? Eu já mostrei para vocês várias vezes, posso mostrar novamente, não me custa, é importante para vocês poderem buscar fundamentação teórica para fazer o trabalho de vocês, para ele ficar bonitinho e ficar bem fundamentado, tá bom? E depois, num outro momento, eu vou fazer a conclusão do meu trabalho, tá? Então, os critérios, vejam só. Primeiro, o texto tem introdução de qualidade? Fizeram a introdução? Sim, 2 pontos. O texto tem argumentos coerentes no desenvolvimento, registrando e tal, identificar o problema? Sim, então mais 2 pontos. Tem informações do resultado da solução encontrada no grupo? Sim, 2 pontos. Segue a formatação solicitada no manual acadêmico? Sim, 2 pontos. Tem no mínimo 2 páginas e no máximo 4? Sim, então mais 2 pontos, tá? Pessoal, isso vale 60 pontos, tá bom? Então é o restante da nota do PIPA, tá? Então, assim, para mim, Fernando, tá bem claro e bem tranquilo para fazer o trabalho, até porque, gente, são para escrever pouquinho, né? 2 páginas aí digitadas é pouquíssimo. Eu já vou fazer 2 coisas para emendar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, a primeira que eu vou fazer é o seguinte. Só um pouquinho. Pessoal, então vocês vão abrir lá uma página do Google, né, de vocês, e vocês digitam lá revista Cielo. Aparece ali na busca, tá? Quando vocês colocam revista Cielo, ó, aparece cielo.org. É essa mesmo que vocês querem. Então, aqui vocês vão pesquisar. Por exemplo, inclusão do aluno surdo. Estou dando o exemplo do surdo porque eu peguei desde o início. Então, é o que eu vou seguir ali. Mas pode ser outros, né? O autista, o cego, o cadeirante e assim por diante, tá? Gente, daí aparecem os artigos, olhem só, tá? Sistematização de um programa de capacitação, aulas de ciências para surdos, estudos sobre produção de discurso intérprete de Libras, interação entre aluno com surdez ou professor e intérprete em aula de física. Olha que legal esse aqui, tá? Gente, então assim, ó, vai aparecer 1001 aqui exemplos, né, para vocês de pesquisas, tá? Do que vocês podem utilizar. Professor, mas eu faço o quê? Gente, entra no artigo, lê o artigo. Ah, esse aqui não me serve, não é o que eu busco. Então, busca outro que vai dar a base para vocês fazerem o texto de vocês, tá? E daí vocês podem, usam lá, fazem as citações diretas, indiretas no texto, do jeitinho que vocês têm que fazer, e daí vocês vão fazer a postagem, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, a revista, tá? Segundo, deixa eu quero achar aqui. O segundo
Ai. Pessoal, então aqui, ó, quando vocês abrem lá o Pipa de vocês, ali no início, quando vocês entram na disciplina, deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem. Quando vocês entram na disciplina, que aparece assim para vocês, tem ali, ó, Manual do Trabalho Acadêmico, tá? Então, por que é importante? Vocês vão precisar entrar no Manual do Trabalho Acadêmico para vocês verem bem certinho como que nós vamos fazer esse trabalho. Professor, como que eu vou fazer? Então, gente, tá aqui, ó. Tem certinho as normas do que eu preciso. Eu vi que eu já estava olhando ali que tem vários trabalhos que estão bem feitinhos e estão seguindo todas as normas assim por diante. Mas olha, o quadro que explica para vocês até praticamente ajuda, né, a fazer o trabalho, tá aqui, ó. Os textos devem ser digitados na cor preta, alinhamento justificado, então eu já vou mostrar para vocês lá o que é justificado, exceto as referências que são alinhadas somente à esquerda, espaçamento 1,5 entre linhas, né? Exceto citações, nota de rodapé, referência, legenda da ilustração e das tabelas, e resumos que têm regras diferentes, então tem que olhar certinho quando é o caso, tá? Margem superior esquerda 3, inferior direita 2, fonte 12, né, Arial ou Times, citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legenda, fonte tal, deve ser digitado em tamanho 10. Numeração deve aparecer a partir da primeira folha da parte textual, tá? Então, beleza. Aqui são as normas de como escrever o trabalho de vocês. Aqui embaixo, ele tem certinho o que eu preciso ter no trabalho. Professor, é preciso ter todas essas folhas? Não, gente, porque ele só pede lá. E é o que eu quero que vocês façam, né? Uma capa, eu quero que vocês façam uma capa, quero que vocês façam a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E as referências, é lógico que tem que ter referência, tá bom? E é isso, tá? Então, eu estou pensando assim, o que para mim vai ser 4 páginas de trabalho? Uma página de introdução, uma página de 2 páginas, mais ou menos, né, de desenvolvimento e uma página de conclusão. Professor, terminei, fiz meia página de introdução. Não tem problema. Coloca na sequência ali o texto do desenvolvimento e vai escrevendo na sequência, tá? Para poder dar aí o mínimo, né, de 2 páginas, o máximo de 4, conforme a orientação, tá bom? Eu gostaria de saber de vocês dessa parte do PIPA, se tem dúvidas da parte de vocês. Me contem. Pessoal, tem mais gente, eu acho que a Cíntia está me perguntando lá, falando do texto dela. Repito, gente, o 40 é 10, porque ele está valendo 40% da nota, tá? Então, quem está com 40 significa que já tem 40 pontos, tá? Então, já é 40. Dos 100 pontos, já está garantido aí. Mas apareceu como reprovado, ele aparece, mas é normal, porque daí agora, quando vocês lançarem a segunda parte, tá? Daí, quando lançar a segunda parte, que vai fechar essa nota. Então, fiquem bem tranquilos, tá bom? Eu falei no início, Cintia, mas não se preocupem, tá certinho, tá bom? Eu acredito, gente, assim, ó, eu vou propor o seguinte para vocês. Eu não deveria, mas vou abrir uma exceção, porque nós estamos à distância, então eu vou fazer isso, que é assim. Como eu quero que vocês fiquem com uma nota excelente também do PIPA, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou, e nós não vamos também ter mais encontros esse mês, eu não vou fazer mais aulas semanais, tá? Eu vou pedir que vocês vão desenvolvendo, quando vocês estiverem pronto, vocês me mandam para eu corrigir, tá? Só me mandem em Word, porque daí o que eu vou fazer? Eu faço as notas de correção
e devolvo para vocês, tá bom? Só não fiquem me sarneando, que daí eu vou fazendo conforme eu for conseguindo, tá bom? Beleza? Sobre o Eu achei pipa, eu achei que foi mais. Você esclareceu melhor ali, né? ele tá, A é, é, dúvida, eu o li, texto, eu li ali, tipo, eu não consegui entender. o que que E, era para fazer, né? né, aham, a gente fica meio assim, né? Não, agora com a tua explicação ali, sim, agora tá tudo ok. Na verdade, na minha Entendeu? cabeça, assim, eu consigo visualizar até a ideia, né, da faculdade. Então, a ideia da faculdade era assim, ó. Estamos falando de inclusão, né, de inclusão de forma geral. E ela, como é um PIPA, Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, e é inovador, né? E o segundo ano de faculdade de vocês, e especificamente esse terceiro período, pelo que eu percebi no projeto, a ideia é que fale bastante de educação inclusiva e que dê para vocês essa ideia de inclusão, né? Uma visão geral do que é essa inclusão, tá? Inclusive com fundamento, né? Com fundamento teórico, tá? Então as disciplinas trazem isso. Beleza. Qual que é a ideia? Primeira ideia levantar esses 5 porquês ali no PIPA de coisas que nos incomodam, né? O aluno que vai para a escola, mas que a cadeira de roda não serve na sala, que não consegue entrar no banheiro, o aluno que vai para a escola não tem intérprete, o aluno que tem várias situações que vão acontecer, tá? Daí, beleza. Esse primeiro momento seria isso, os 5 porquês. No segundo momento, formular esse texto, que é o texto para ser entregue, colocando um embasamento teórico, né? O que, que é possível fazer para resolver esses problemas? Beleza. E o terceiro momento seria o momento em que a gente se encontraria no polo para fazer a apresentação dos porquês, ou seja, nós nos encontramos lá no polo e agora no polo nós vamos apresentar as soluções que nós encontramos, nós vamos fazer um painel, por exemplo, né? Então, nós, uma espécie de cartaz. Então, olha, professor, nossa apresentação do nosso trabalho. Então, o nosso tema era a inclusão do aluno surdo, nós descobrimos isso, 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 isso. Então, é bem interessante a ideia da faculdade. Uma pena ser nesse momento dessa forma não presencial. Mas espero que tenha esclarecido para vocês, tá bom? E daí vocês vão me mandando e eu vou fazendo assim. Eu vejo e devolvo para vocês postarem. Eu vou ver, vamos limitar assim que eu vou ver uma vez de cada grupo, porque senão também eu não venço, daí ver e depois corrigir de novo, né? Que depois eu vou precisar ler novamente, tá bom? Cleia, pode falar, ou Ana. Professor, vai postar depois esse vídeo, né? Vou, com certeza. Gente, é assim, ó, se ficarem com dúvidas, podem perguntar, não tem problema, até porque eu sei do esforço de vocês para assistir, né? Nós estávamos falando agora com a Professor, Joelma, tá ali, que lida com uma internet ruim, que é um dianho lá, e para funcionar, e é franquia e tal. Então, nesse momento, a gente precisa ver cada caso, né? Então, vou postar, não tem problema. Só eu peço assim que sempre professor, vejam no vídeo para não perguntar coisa que já foi falado, né? Pode falar. nós vamos ter que ser retirada aqui porque a Diclé tá com uma crise na vesícula e nós vamos levar ela no hospital. Nossa, pois é. Não, mas tranquilo, pode ir sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo que vai ser postado lá, tá bom? Pode fazer isso, não tem problema. Boa noite, então. Boa noite, pode ir lá. Pessoal, então, nós finalizamos. Ah, não, antes de finalizar, só quero mostrar para vocês o seguinte. Tá, eu vou fazer o trabalho, vamos pegar aqui. Que eu acredito que vai lhes ajudar. Aqui, ó, um exemplo. Vocês vão pegar lá um texto de Word, né? E eu vou fazer um trabalho sobre a inclusão. Vou colocar aqui. Do aluno surdo, tá?
um exemplo. Pessoal, então assim, ó, só para facilitar, para eu poder ajudar vocês no exemplo que eu quero dar. Olha, uma das maiores dificuldades que vocês vão ter, vão encontrar aí, vai ser em formatar o texto, né? Professor, eu tenho muita dificuldade de pôr nas regras. Gente, não é nada difícil. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui está um texto como se fosse um texto digitado por vocês, tá? Então, ó, o texto eu copiei e colei da internet, tá? Então, tá aí copiado e colado, porque é importante que vocês saibam como arrumar, tá? Ó, o texto digitado, vamos supor que isso aqui seja o texto digitado. Beleza, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso organizar Caiu a internet? Não sei, aqui também parou, travou tudo, não tá falando e não tá aparecendo nada. A internet dele caiu, meninas. Eu acho. Será que é dele? Eu acho que Aqui deve também, ser, né? aqui também tá tudo Estamos travado. conversando. É a dele. Calma. A minha também travou. É a dele que tá com problema. Então agora a Elisete assume o comando. Vamos lá, Elisete, continue a aula. Eu já dou aula para você. Já que vocês são meio parente mesmo, tudo a mesma família. Calma com o que vocês falam, tá sendo tudo gravado, tá? Você vai usar contra nós isso que eu falei? Então eu retiro tudo que eu falei. Isso. Vamos aguardar ele, né, gente? Daqui a pouco ela aparece. Ah, porque parece um equilíbrio. Elisete. Dá para ir jantar até o professor voltar, né? Quem tá com a janta pronta vai. Quem tem que fazer, espera, certo? Pausa pro lanchinho. Empanado. Virado. Virado de feijão com ovo. Que delícia. É bom. Ovo caipira ainda. Não é a caipira do mercado mesmo. Sendo ovo, tá valendo. Vai-se embora, né? Vai.
Um linguiça. Torresmo. Nossa. Ui, Jesus. Já são. Quanta gordice. Não é à toa que estamos só engordando na quarentena. Eu não sei. Verdade. Depois que acabar essa quarentena, eu nem quero ir na balança. Conversar sobre engordar e emagrecer. Pessoal, Ia cair Chegou na internet. queimando, menina. aí Ei, não não, sei, me derrubar. O professor que tá fitness. Como É, viu? nas redes sociais. Pessoal, então, volto aqui. Se cair novamente, não saiam, porque foi um problema na internet. Então, eu conectei agora do meu celular, do celular no computador. Então, é bem provável que dê problema de novo, mas não tem problema, eu volto ali, tá? Pessoal, então, assim, voltando só ali o que eu estava mostrando para vocês. Eu copiei, colei um texto aqui, que é um texto falando sobre a questão, né, do surto. Tá, primeira coisa, eu vou precisar arrumar as margens desse texto. Então, ó, eu tô aqui no Word, eu vou em Layout, Margens. Margens personalizadas, tá? Superior, quantos centímetros? 3. Inferior, embaixo, 2. Esquerda, 3. Direita, 2. É o padrão das margens. Ok. Ó, meu texto já deu uma arrumada aqui, né? Já mexeu. Primeira coisa, aqui em cima. Eu vou em página inicial. Eu preciso centralizar, ó. Tá aqui. Centralizar o título. Então, eu vou pegar o texto ali. É um título, né, de texto. Tá centralizado, está ali certinho. Eu preciso deixar esse maior? Posso. Primeiro, né, o texto em si, ó, que está em 11. Vou selecionar o texto inteiro, vou colocar numa fonte que ela é Arial ou Times. Pode ser uma ou pode ser outra. O tamanho é 12, tá, gente? Então, ela fica grandinha, ó, tá bom? Então, primeira coisa. O título, eu posso colocar tamanho 12 ou 14, tá bom? Negrito, porque é um título. Tá, beleza, tá ótimo assim. Agora o resto do texto, ó, seleciono todo o texto. O resto do texto, ele é justificado. Então, eu vou aqui nesse botãozinho, ó, tá? Justifico. Perceberam a diferença? Ó, centralizado, alinhado à esquerda, que é o que fica normalmente, alinhado à direita, justificado. É o justificado que nos interessa. Então, é assim que eu vou deixar. Outra coisa, do ladinho já tem um botão aqui, espaçamento de linha e parágrafo. Vou clicar nele e vou colocar 1,5 ponto, tá? Certinho. Parágrafo. Tab, tá? Lá no teclado de vocês tem uma teclinha chamada Tab. Ou se não tiver escrito, ela está acima, de baixo para cima, tem o Ctrl, tem o Shift, tem uma tecla que é para deixar tudo maiúsculo e é a próxima, tá do lado da letra Q do teclado de vocês, é o Tab, tá? Ó, mas aqui mais uma vez, eu estou montando os parágrafos, tá bom? Ó, parágrafos. E pronto, tá resolvido esse probleminha da formatação. Beleza. Outro detalhe. Professor, se eu tenho dentro do texto uma citação que ela tem mais do que, ou melhor, que ela tem menos de 4 linhas, eu vou ter que... Deixa eu colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que aqui fosse uma citação. E ela tenha, vou colocar aqui, aspas, ou usar essa mesma que está colocada aqui, ó. A mesma possui, daí vem uma citação. Uma estrutura logística diversa, visoespacial, com sintaxe, morfologia, fonologia próprias. É uma citação do Lacerda e Santos, página 28, tá? Então, beleza. Tá, a citação do trabalho tá ali. Se eu coloquei isso aqui,
se ele tem menos, se o trecho da citação, então só essa parte aqui, tem praticamente uma linha e pouquinho, né? Então vai no corpo do texto. Agora vamos pensar que essa citação fosse assim, que ela começasse aqui nesse a mesma possui e viesse até aqui, até o faciais, tá? E vamos supor que tudo isso aqui fosse no mesmo parágrafo. Se eu pegasse isso aqui, fosse uma citação, já dava mais que 4 linhas, porque, ó, se vocês forem contar, aqui, deixa eu arrumar aqui de novo, uma linha daria aqui, 2 aqui, 3 aqui, não, 1, 2, 3, 4, tem que ir mais uma, 4 linhas que é a regra, tá? Então, vamos até onde der mais que 4 para fazer valer. Vamos forjar aqui, 2002. Ponto. Vou fazer assim para poder vocês visualizarem. Mais que 4, tá aqui. E isso fosse uma citação, o que que eu ia ter que fazer? Daí eu preciso tirar do corpo do texto e separar ela, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Ela vai em tamanho 10, dela não é 12, só essa citação, tamanho 10, e ela sai do texto. Então, eu faço ela aqui, faço ela aqui, eu pego essa partezinha do texto aqui, tiro, é simples, daí no entrelinhas não é mais, passamento entre linhas não é mais 1,5, tá? Eu vou trazer aqui o recuo até no 4, em cima, perceberam? Aqui em cima, ó, tá? Trago até no 4, aqui não tem esse parágrafo, porque é uma citação, ela vai ajustadinho assim no texto. Entenderam? E no final, certamente, vai terminar ali com a referência da mesma forma, né? Página tal, 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 igual sempre acontece, tipo assim, tá? Então, ficaria, ó, como a gente encontra nos artigos, perceberam? Então, essa é a estrutura que tem que ter o trabalho de vocês. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição. Caso estejam fazendo o trabalho e tenham dificuldades em relação a isso, vejam o vídeo certinho. Tiverem dificuldade com relação à formatação, voltem, me procurem que eu vou ajudar vocês. Beleza? Certo, gente? Então, ó, eu vou encerrar aqui a gravação desse vídeo para a gente fazer o outro sobre a prática de ensino, tá bom? Então, vou encerrar aqui. Só um minutinho.